vale a pena você assistir até o fim, porque eu vou explicar para você graficamente falando, naquele aparelhinho de hospital, como é essa experiência de você voltar para casa. Você vai entender a morte. Olha que interessante. Entender a morte para entender a vida. Correto? Então veja bem, é a missão nossa, ensinar, né, ajudar você a voltar para casa. O relâmpago nas nuvens vai brilhar num piscar de meus olhos. O meu corpo vai então se transformar. Deixarei este exílio. Na realidade, a vida é sempre vida, né? A questão vida e morte é uma dualidade. É uma dualidade. E eu vou começar a explicar com gráficos, né? Nós vamos explicar com gráficos para que a gente possa entender perfeitamente como é que funciona essa questão de vida e morte e por que as pessoas têm tanto medo, né, da tal chamada morte, né? Se fazem filmes, se contam histórias, né? Histórias aterrorizantes. E hoje é preciso que a gente tenha uma maturidade, vamos dizer assim, uma maturidade espiritual, porque muitas pessoas, muito embora que rezam, são pessoas que acreditam em Deus, acreditam num ser maior, mas o temor da morte permeia a sua vida. E o problema não é ter o medo da morte, o problema é você se bloquear, né? É você se auto-boicotar. O problema é você não produzir o máximo de seu potencial, né? O problema é que com o medo da morte você bloqueia o teu interior e você não experimenta a vida como ela deve ser experimentada. Então, se você tem medo da morte, você também tem medo da vida. Eu vou explicar para você o porquê. Existem o que nós chamamos os 7 princípios herméticos. É interessante você estudar. No YouTube vai lá e clica os 7 princípios herméticos. Eu quero saber a respeito disso aí. Nosso objetivo é ajudar você a voltar para casa. Enquanto você fica aqui, muita saúde. Saúde para dar e vender. Muita prosperidade. Bons relacionamentos e ótimos negócios. Quer melhor que isso? Mas temos que nos preparar porque a vida ela é fluxo. É um sobe e desce. Muitas vezes nós estamos durante a noite, mas nós sabemos que o sol vai nascer e que daqui a alguns minutos nós vamos ter o dia, mas temos que preparar porque sabemos que durante o dia, logo mais o sol vai embora e vai vir a noite. Polaridades. Ao dia, noite, polaridades. Vida, morte, polaridades. Tudo é uma coisa só. E por quê? Olha só. Se você tem medo da morte, você também tem medo da vida, por causa disso aqui, ó. No comecinho aqui, vamos imaginar que isso aqui seja uma régua, certo? E vamos marcar aqui as polaridades. Aqui vamos dizer que a polaridade vida e aqui a polaridade morte, certo? Então veja bem, tudo é uma coisa só, faz parte de todo um processo. Você pode escolher a ficar aqui na vida, ou você pode escolher, mesmo em vida, ficar na morte. Você entendeu? São polaridades. É tudo uma coisa só. Você vai escolher, né? E o que você escolhe? Eu escolho vida. E é isso que a gente vai falar agora. Vida. Estamos celebrando a vida. Nunca vamos celebrar a morte. Princípio da polaridade. Vimos então que tudo é uma coisa só, né? A gente tem que se preparar, mas tudo é vida. O universo ele tem 13,7 bilhões de anos, mas ele está em plena expansão. O universo está expandindo e nós temos que entrar em fluxo com esse universo para com ele a gente fluir, a gente expandir também em todos os aspectos da nossa vida. É por isso que existe esse canal, para ajudar você a voltar para casa. E nesse vídeo, no final desse vídeo, eu vou mostrar graficamente para você como é que nós voltamos para casa. Veja bem, quando se fala em morte,
Na realidade, a gente está acostumado a olhar ali, né, o corpo físico. Ah, morreu, parou, acabou. Mas não é assim. Não é assim. Quando nós estudamos através dos estudos da física quântica, nós sabemos que quando você vai analisar um átomo, então 1% do átomo é partícula, 99% ou até menos de 1% do átomo é partícula. E a diferença é tudo espaço vazio, mas que na realidade, eu já fiz um vídeo aqui falando a respeito disso, mas que na realidade não existe, de espaço vazio não existe nada, porque ali está energia e informação. E que energia e informação que está ali é a energia pura, benevolente, é a graça, é o ente maior, é a consciência plena, e em última instância é Deus, né? Esse universo puro, amoroso, né, que existe, e ele resolve, né, vir fazer uma experiência aqui na Terra, e ele escolhe a mim, escolhe a você, e vamos ver como é que funciona isso. Então, muito bem, se nós sabemos que o átomo, né, vamos imaginar aqui que aqui seja um átomo que tem um núcleo. Isso aqui é uma maneira clássica de mostrar o átomo, né, mas já nos experimentos recentes, né, a gente entende que o átomo não seria assim, né, mais ou menos para a gente entender como é que ele funciona. Mas sabemos que aqui no núcleo, né, existem os prótons, né, e os nêutrons. Isso aqui é mais interessante a gente entender para ver como é que funciona o fluxo de energia e o fluxo do universo, enfim. Não sou especialista nisso aqui, mas estou passando o que eu aprendi. Prótons, carga positiva, né? Vamos dizer aqui, e o nêutron, logicamente, carga neutra. E depois nós temos aqui em volta, né, os elétrons, que a gente sabe que carga negativa, né? E a gente sabe que os elétrons ele fica girando aqui na órbita, né, do núcleo do átomo, né? Então vamos entender que tudo isso que nós estamos vendo aqui é menos de 1%, certo? Partículas é menos de 1%. E o restante, né, aí nós vamos 99,999% de espaço vazio, mas como a gente sabe, espaço vazio não existe nada, né? Então imagina que isso que eu estou vendo, que vocês estão vendo aqui de mim, ou qualquer objeto que você queira ver, é apenas 1%. Por quê? Porque 99% você não consegue ver, né? Nós, né, trazendo para o mundo espiritual, vamos dizer que é o espírito e que é a alma. Então a gente até divide, né? Corpo, alma e espírito. Mas não podemos ficar nisso não. Isso aí é chamado uma visão, né, linear da coisa. Nós sabemos que somos todos uma coisa só. Funde corpo, alma e espírito. Mas como? Veja bem. Então nós temos aqui a minha partícula, né? Isso que eu estou vendo é 1%. O restante é 99%, né? Então você imagina que quando você morre, hipoteticamente falando, né, quando você vai para outra polaridade de morte, desaparece o teu corpo, o corpo físico, isso nós estamos vendo, mas 99%, né, continua existindo. É algo que nunca morre. E eu vou explicar para você como funciona isso. Deu para entender a questão do átomo aqui? Então você imagina que você, no mundo, essa partícula aqui, ó, você nem dá para ver, né? Nem dá para ver. Mas imagine que o ente criador, né, o rei do universo, né, a mente universal, o Todo-Poderoso, ele resolve ter uma experiência aqui através de você. E, hipoteticamente, né, ele fala assim, agora você vai lá ser a minha presença no mundo. Por isso a gente diz o seguinte, eu sou a presença de Deus em ação
no mundo. Você é isso, eu sou isso, tudo é isso. Tudo que se manifesta é a presença de Deus em ação no mundo. Só que nós temos uma consciência, nós temos um livre-arbítrio, né? Então nós somos superiores, né? Para poder agir como Deus agiria. Mas imagine então que nós vamos representar aqui esse poder, né? Esse campo pleno, esse potencial de energia. Vamos imaginar que ele está aqui, né? Ele está vibrando muito, que a gente nem consegue ver, né? E agora eu vou falar de mais 2 princípios herméticos, que um é chamado de vibração, que é o terceiro princípio, e o outro é o ritmo, né? Então veja bem, por que a gente não consegue ver Deus, né? Ou quem você quer chamar? É porque está numa vibração muito intensa que a gente não consegue ver. Imagina uma hélice de avião, quando ela começa a girar, quando ela está parada você vê, ela começa a girar, você vê então a hélice está girando de forma bem devagar, você consegue ver. Mas a hora que ela pega uma certa velocidade, né, um certo ritmo, você não consegue vê-la mais, né? E assim, graficamente falando, né, para explicar a questão de vida e morte, é Deus. Então está vibrando numa velocidade muito grande e a gente não consegue ver. Mas para que a gente pudesse ver Deus, ele tem que diminuir, né, a sua vibração, o seu ritmo, a sua vibração, para que a gente pudesse enxergá-lo. De qualquer maneira, ele faz isso. Você vai ser minha presença lá. Então, imagine que essa linha aqui é o meu potencial, é o seu potencial. E você vem para esse mundo. Então, quando você vem para cá, o que começa? Ó, o movimento. Sobe e desce. É o fluxo da vida, é isso aqui, ó. Sobe e desce. Porque a gente não deve se preocupar, né? Se você está hoje numa situação que você não é interessante, né? Busque entender isso aqui, que você vai progredir, né? A vida é fluxo, né? Tem os momentos de crise, os momentos de tristeza, né? Os momentos de morte e os momentos de alegria, né? De graça, os momentos de trevas, os momentos de luz. A vida é essa, né? A gente tem que entender isso, né? Se a gente entender isso, a gente vai passar a vida inteira feliz, né? Uma pessoa me perguntou uma vez, você é feliz? Eu expliquei para ele, olha, nesse momento eu estou feliz, mas pode chegar algum momento que eu vou sentir uma leve tristeza, mas eu vou entender que isso é o fluxo da vida, igual à noite, né? Estamos na noite, vamos ficar preocupados por causa da noite? Não, sabemos que daqui a pouco o sol vai nascer. Isso é o segredo da vida, esse é o segredo da nossa existência. Então aqui em cima são as cristas, isso aqui os técnicos de som entendem melhor, cristas, e aqui vales, né? Então, isso vai, cristas, vales, movimento, né? Movimento, repouso, né? Então aqui, o movimento, certo? O ápice do movimento, e aqui é o ápice do repouso. Mas nós sabemos que existe aqui, né, um meio termo, que é o equilíbrio que a gente tem que... Se você em vida conseguir chegar nesse equilíbrio, né, você está fundido com Deus, que é isso que a gente experimenta, né, isso que eu experimentei quando comecei a estudar os princípios da física quântica. Isso aqui a gente lê nesse livro aqui, ó, A Espreita do Pêndulo Cósmico, né, foi um livrinho muito interessante. Mas, enfim, você vendo isso aqui, você já imagina naqueles aparelhos de hospital. Quando você está na UTI, um parente seu, esse aparelhinho ele começa, ele marca, né, os picos, né, a frequência cardíaca, né? E quando vê, ele para. Aí quando para, por que para? Porque se diz, morreu. A gente começou a ter uma experiência. A vida é fluxo. Chega um momento que o que vai acontecer? Vamos voltar para casa. Olha aqui, ó, que beleza.
Isso aqui, gente, ó, se chama voltar para casa. Certo? Voltar para casa. Mas e daí? Morreu? Não, não morreu. Porque eu vou explicar para você, graficamente falando, naquele aparelhinho de hospital, como é essa experiência de você voltar para casa. Você vai entender a morte. Olha que interessante. Entender a morte para entender a vida. Correto? Então veja bem, é a missão nossa, ensinar, né, ajudar você a voltar para casa. Então presta atenção nesse vídeo que eu vou mostrar, como você estivesse no hospital, correto? O eletrocardiograma marcando que você está vivo, mas aqui vai aparecer as fases da nossa vida e depois um momento que nós voltamos para casa, mas que na realidade a gente não vai embora, a gente vai se unir àquele que permitiu que nós viéssemos aqui. Olha que coisa interessante. Vamos lá. Presta atenção no que você está vendo aí. Olha só. Cristas e vales. Movimento e repouso. Olha ali, apareceu algo ali. Você nasceu. Olha, você está na plena jovialidade. Que coisa bonita. É o fluxo da vida. Ali você, olha, casou-se. Ai, que gostoso. Que emoção. Ah, você também é co-criador. Né? Co-criador, você trouxe uma pessoa no mundo, ou duas, três. Né? Olha ali, ó. Agora você já começa a se declinar e, claro, a posteridade vai crescendo. Olha só, ali já está velhinho, né? Junto com a sua amada, junto com o seu amado. E nesse momento alguém, a sua amada ou o seu amado já foi, você ficou sozinho. E agora chegou o momento também de você voltar para casa. Gente, olha que emoção. Voltou para casa. Realmente eu estou arrepiado nesse momento. Então, quando nós dizemos que morreu, nós estamos nos referindo ao outro extremo da polaridade, mas que na realidade é uma coisa só. Estamos fundidos com Deus. Sinta-se fundido com Deus. Se você está fundido com Deus, Ele é o início e o fim de tudo, muito embora isso é polaridade, início e fim, uma coisa só. Então vamos, nesse momento, assumir o presente, o agora. Futuro não existe, passado não existe. O que existe é agora. Deus é presença, Deus está aqui, comigo, com você. E até o próximo vídeo. Minha vida está segura em tuas mãos, meu Senhor, grande Rei. Meu desejo é contigo ir morar lá no céu, pátria eterna. Sinto arder meu coração ao cantar esta canção. Vinde, bendito Senhor. O relâmpago nas nuvens vai brilhar num piscar de meus olhos. O meu corpo vai então se transformar. Deixarei este exílio, fico alegre a esperar meu Jesus Cristo voltar.
floresta.